Olha, nós temos, inclusive, eu não vou te precisar agora, até se tu tivesse me Aham. falado antes, eu teria pego aqui a documentação que eu tenho bem certinha dos nossos relatórios, com o número de livros, livros em braille, livros infantis, livros Opa, temos adultos. livros em braille também? Temos livros raros, temos inclusive uma sala só de livros raros, que é onde os leitores vêm diariamente ler, realizar trabalhos, ler em jornal, fazer pesquisas. E ali nós temos, então, três estandes só com livros raros. E livros em braille, temos também um acervo em livros em braille, que nós pretendemos ampliá-lo em breve, mas temos também. Até posso te trazer essas informações, porque nós temos todas elas catalogadas e, inclusive, trimestralmente, nós apresentamos nos relatórios de gestão de governo. Eu posso te apresentar, mas realmente, de cabeça, eu sou péssima para números, Tomás. Vou ficar te devendo E ela. temos uma grande procura diária na nossa biblioteca, então, Darielle. Exatamente. E assim, ó, diversos gêneros literários, para todas as idades também. A procura é enorme, nós temos uma procura de mais de 1.000 pessoas, entre adultos, entre jovens, adolescentes, crianças, que retiram diariamente, que têm as suas carteirinhas feitas aqui na biblioteca e que a cada dia se renovam, felizmente, mais e mais. Apesar de É bom toda. saber que os Oi? adultos, é bom saber que os adultos também retiram o livro, porque as crianças e os jovens geralmente fazem trabalhos, atividades escolares, né? E aí buscam nos livros e Sim. na biblioteca o trabalho de pesquisa. Mas quando tu diz que tem muitos adultos também retirando livros, isso é ótimo, porque o Não, povo, né, buscando idosos, cultura. inclusive, Tomás, idosos e estudantes universitários também. Estudantes universitários também que fazem seus trabalhos e vão além. Nós temos aqui estagiários das nossas universidades fazendo estágios relativo aos seus cursos dentro da Biblioteca Pública Municipal. Olha só. Eu, inclusive, quando fiz a minha graduação, o meu bacharelado em filosofia, também fiz o meu estágio dentro da Biblioteca Pública Municipal. Então, nós temos sim uma procura muito grande dentro da biblioteca, que além da pesquisa, além da retirada de livros, além da leitura aqui em loco, porque as pessoas também vêm aqui ler, e nós temos também um retorno muito interessante das crianças que, depois que leem os seus livros, elas vêm contar as historinhas que leram, elas vêm para nós e leem as suas historinhas, elas contam as suas historinhas, isso é muito interessante. Nós temos também um trabalho junto às escolas, que é a Hora do Conto, em que nós realizamos essas histórias, a contação dessas histórias, muitas vezes em forma de teatro, aqui dentro da casa Paulo Salzano Vieira da Cunha e também dentro das escolas, o que é um trabalho muito interessante, que não é só a contação de histórias, ela conta com personagens e muitas vezes esses personagens são servidores nossos aqui da cultura e voluntários, alguns que já trabalharam aqui, não é? E que se voluntariam para continuar perpetuando esse trabalho. Então, é um trabalho bastante interessante, bastante rico. Nós tivemos uma apresentação durante a Feira do Livro, inclusive, com a Chapeuzinho Verde, que traz dentro da história a questão do etarismo, a questão do idoso, a questão da ajuda ao próximo, e essa história está percorrendo as escolas durante as feiras do livro das próprias escolas. Então, é um trabalho bastante
interessante, tem uma função social muito grande. E nós tivemos esse tipo de trabalho sendo realizado durante as férias de verão e teremos agora também durante as férias de inverno, desculpe, e agora durante as férias de verão novamente, onde manteremos a biblioteca aberta. Darielle, 79 anos de existência da biblioteca e nós temos duas situações, uma, é claro, é bem específica de Cachoeira do Sul que eu quero comentar contigo. A primeira é que o mundo moderno hoje, da internet, da tecnologia, estão surgindo livros, e até por causa do alto custo de impressão, os escritores fazem os livros e eles são disponibilizados só de forma online, digital, enfim, que tu lê no tablet, no computador, no smartphone, tu não tem mais o livro físico para folhear, que daí diminuiria os acervos das bibliotecas. E no nosso caso, Cachoeira, o prédio aí onde está a biblioteca, a Casa de Cultura, precisa de uma reforma, né, Darielle? Até porque esses livros, e esses livros raros que tu falaste aí, precisa de uma sala específica, né, climatizada, até mesmo para daqui a 200 anos, nós não estaremos aqui, mas esses livros estarão aí, né, para as futuras gerações folhearem com calma e olharem obras, como tu disse, obras raras. Exatamente. Tu sabes, Tomás, que nós estamos fazendo a atualização do Plano Municipal de Cultura, que este ano, que ele vigorou de 2015 a 2025. 2000 e, e dentre, só para te teres uma ideia, que tristeza é isso, né? Lá, naquele plano municipal, já estava o restauro da Casa de Cultura, a manutenção da Casa de Cultura, coisa que não foi feita neste interim, e quanta coisa poderia ter sido arrumada, mantida, restaurada neste período. Mas não foi. Mas nós estamos, desde o início do ano, já trabalhando na questão da recuperação de parte elétrica, de parte hidráulica, com projetos de acessibilidade, contratação emergencial de bibliotecário, que também não tem já há uns 4 anos, e isso é importantíssimo, como tu falaste, para a catalogação de novos acervos, porque para que uma biblioteca tenha um acervo, é preciso a catalogação dele. Tudo que chega de novo precisa ser catalogado e precisa ser assinado pelo bibliotecário. Então, nós estamos com um processo de catalogação, de contratação emergencial, não é? Para que a gente não fique esperando o concurso geral de provimento de quadro de servidores, que a gente sabe que depende de outras questões, administrativa, previdenciária, reformas estas, né? Então, nós temos esse processo já em andamento também. E já realizando esses projetos, croquis, para iniciarmos andamento de licitações, que vocês sabem que é um processo burocrático, que não é rápido, para a realização, eu não digo o restauro, todo prédio tombado é um restauro, né? Se eu disser diferente, eu vou estar dizendo uma bobagem. Mas a manutenção desta parte, que é tão importante, para que a gente possa alocar de forma melhor este acervo, os livros raros, aquilo que chega, a realização das atividades, mas isso vem sendo feito desde o início do ano, isto vem sendo providenciado, só que é um trabalho de formiga, que ele só aparece realmente ao final, depois de totalmente concluído. Mas isso vocês podem saber que vem sendo feito. A reorganização do material que já estava obsoleto, que foi estragado, que não foi cuidado, que estava jogado, todo este trabalho foi separado, foi retirado, não é? Porque também para fazer a realização desta manutenção,
precisava primeiro ser retirado todo este material, não tem como se realizar uma obra em cima de uma série de materiais obsoletos, estragados, quebrados. Então, tudo isso primeiramente precisaria ser realizado. E tinha muita coisa estragada, tinha muita coisa quebrada, tinha muita coisa sem condições de uso. Então, tudo isso foi criteriosamente sendo organizado ao longo do ano, Tomás. E nós esperamos que, para os próximos anos, isso inclusive está constando também dentro do Plano Municipal de Cultura, que nós vamos apresentar para a Câmara de Vereadores, será objeto de audiência pública também, para os próximos anos, né? Isso tem que ser uma constante. Não só a recuperação, como a manutenção periódica dos equipamentos, do material e das estruturas, né? Para que não cheguem ao estado que chegou. Darielle, tu tem um número mais ou menos de quanto precisa de investimento para fazer todo esse trabalho de restauro e depois para dar uma sequência, como tu acabou de dizer, a conservação de tudo do prédio? Tu tem já um número mais ou menos? Olha, são números separados. Nós temos número, por exemplo, para acessibilidade, para plataforma, né? Como se fosse um elevador para acessibilidade, nós temos um valor. Nós temos um valor mais ou menos em termos de restauro para a parte da frente, e que seria uma parte de fachada, uma parte de estrutura. Nós temos um valor que seria aproximado para a parte elétrica, para a parte hidráulica, para a parte de equipamentos do auditório. É que aqui, Tomás, é uma casa com 1.600 metros quadrados, ou seja, é uma casa bem grande, é uma estrutura bem grande e com vários problemas que vão desde o telhado, calhas, canos, mas tudo isso já foi providenciado, né? E é um prédio tombado, né? E é um prédio tombado. Então, sim, então não é uma reforma qualquer, tem muitos cuidados a serem feitos por causa do prédio, do tombamento. Exatamente. Mas assim, ó, mesmo sendo um prédio tombado e que necessite de liberação, de autorização do CONPAC, ou seja, dos órgãos competentes, ele precisa ter manutenção. Ele deveria ter tido manutenção de calhas, de canos, de telhado, de parte elétrica, de parte hidráulica. Isso qualquer prédio, qualquer edificação necessita, porque é melhor que hajam intervenções do que elas não ocorram, sob pena de se colocar em risco um patrimônio, principalmente um patrimônio público, né? Então, tudo isso, Tomás, nós estamos providenciando através de croquis, de projetos, de orçamentos, de busca de recursos, de captação. Por exemplo, um elevador que nós já estamos orçando para se fazer na lateral do prédio, que não comprometa o tombamento, né? Não é algo absurdo. Claro que depois vem a questão das rampinhas, vem a questão do piso lá para trás, que precisa ser também colocado de uma forma plana, né? Para que os cadeirantes possam passar com seus equipamentos, enfim. Mas é algo que não é algo impossível e que não atrapalharia a estrutura. Então, tudo isso nós estamos fazendo, estamos em estudo, porque antigamente achavam que teria que ser por dentro da casa, que teria que ser aberto o piso, que teria que ser aberta a parede, e isso nós já verificamos que existem outras alternativas e já fomos buscar quem poderia ser feito. Claro, tem que ser aberta a licitação, né? Tudo que é público. Já fomos buscar possibilidade de recurso junto à PNAB
para equipamento do auditório, mas também passamos pela questão da acessibilidade, pelos reparos da parte elétrica, pelos reparos da parte... Então, é um conjunto de ações, Tomás e Toné, que nós estamos providenciando em conjunto desde o início do ano e que elas se complementam para que a gente chegue a um final para que todas elas se concretizem. Não adianta uma delas isolada, não é? Também não adianta não fazê-las ou não providenciá-las, mas são um conjunto de medidas que precisam ser tomadas em conjunto para que a gente chegue àquele resultado final. Eu não digo que com isso nós teremos a Casa de Cultura pintada, brilhando, linda e maravilhosa, mas com condições adequadas de uso, de segurança e de acessibilidade para todos. Outro processo que nós estamos trabalhando é a questão da regulamentação do uso do auditório para agentes, fazedores de cultura, para que possam... Eles estão sendo utilizados diuturnamente e aos finais de semana, mas que eles possam vir a cobrar ingressos dos seus espetáculos e ter um ganho em cima dos seus espetáculos. Esse ganho não viria para o poder público, quero que isso fique bem claro, mas para ele, para o fazedor de cultura, né? Mas isso precisa de regulamentação. Então, tudo isso está sendo estudado, como acontece na Casa de Cultura de Porto Alegre, não é? Em que as exposições, em que os espetáculos, enfim, aquilo que se realiza lá, o artista, o produtor, ele pode cobrar pelo seu trabalho, ele tem um ganho. Porque aqui nós temos as políticas públicas em que o fazedor de cultura recebe um valor para executar o seu projeto, mas depois ele não tem onde executar o seu projeto, porque ele tem que pagar aluguel, ele tem custo com isso. Então, se ele puder executar aqui e cobrar o seu ingresso e não ter que pagar aluguel, como efetivamente não paga quando realiza aqui, ele vai ter um ganho, não é? E isso é um outro estudo que nós estamos fazendo. Então, que fique bem claro, não é para que o poder público, ele cobre o aluguel, não. Não, ninguém cobra aluguel e nem vai cobrar ingressos, mas para que o fazedor de cultura, além de continuar não pagando aluguel, ele possa cobrar o seu ingresso e ter ganho com aquilo que está realizando. Porque em qualquer outro lugar ele vai poder cobrar ingresso, mas ele vai ter que pagar aluguel. E a gente quer que o fazedor de cultura tenha um ganho maior, porque isso é desenvolvimento, né, da nossa economia, emprego, é renda para todo o município. Então, tudo isso nós também estamos trabalhando, também estamos desde o início do ano, não é? Dentro da nossa pauta, está dentro do Plano Municipal de Cultura também, com base no Plano Nacional de Cultura, com base nas conferências nacionais de cultura, tudo em alinhamento com a legislação odierna da cultura no país como um todo, que trabalha a acessibilidade, que trabalha a democratização da cultura, que trabalha o acesso à cultura, que trabalha o resgate das culturas, enfim. Então, tudo isso nós estamos fazendo, mas é um trabalho cotidiano, é um trabalho que não é de um dia para o outro, mas eu gostaria muito que as pessoas soubessem que nós não estamos parados, que nós não estamos de olhos fechados para os problemas que nós herdamos e que não são de hoje. Dariele. Que nós estamos atentos e ativos. Dariele, é muito bom te ouvir. É muito bom te ouvir, eu não quero passar toda essa entrevista sem fazer um único questionamento, né? Bem conduzido aqui pelo colega Tomás Pereira, mas eu, enquanto te ouvia atentamente, também pesquisava aqui, queria mais detalhes sobre o patrono da biblioteca, o Dr. João Minsen. E eu confesso que eu achei muito pouca coisa aqui. Não sei se tem algum material disponível na biblioteca para traduzir essa figura histórica. Mostra aqui que ele foi contador, bacharel em ciências jurídicas, e pelo menos é o que está mencionando aqui. Nem sei se esses dados estão corretos aqui. Tu tens razão. O que nós temos mais aqui
Não, na biblioteca nós temos, tá? E, inclusive, eu vou disponibilizar para vocês, Toné. Além disso, eu vou disponibilizar não só para vocês, mas também no nosso site. Foi boa a tua colocação, tu sempre traz excelentes colocações. Eu vou colocar, pedir para ser colocado no site da Prefeitura, no Instagram, colocações sobre o Dr. João Minsen, que, aliás, estou olhando para ele aqui, estou de frente para ele na minha sala, o nosso patrono. Também sobre o Dr. Liberato Salzano Vieira da Cunha, que foi o grande apoiador. Temos também um nome que não é muito falado, que é, e eu não sei nem pronunciar o seu nome, que é o médico Erwin, eu não sei se vocês conseguem pronunciá-lo, Wolfenbüttel, é assim? Não? Mais ou menos, não tem problema. Eu faltei as aulas de alemão. Que foi ele que foi o grande mobilizador, né, para a criação da biblioteca pública, porque antes as pessoas não tinham um espaço, um local, elas se reuniam em outros locais para lerem, para terem livros, para pesquisas, para leitura, e ele foi o grande mobilizador com o apoio do Dr. Liberato Salzano Vieira da Cunha, não é? E eu vou, então, disponibilizar para vocês, assim como a respeito do Dr. João Minsen, desculpa, eu estou com a mão na minha frente, a respeito da vida mais pessoal e particular. Mas, com certeza, foram os 3 grandes nomes, assim como o então prefeito Ciro da Cunha Carlos, que foi quem oficializou a criação da biblioteca pública, não é? Nesta data em que agora nós estamos comemorando os seus 79 anos. Mas todos eles nós precisamos reverenciar, porque a Biblioteca Pública Municipal de Cachoeira do Sul, ela tem um nome, uma história, uma representatividade tão grande que muitos, inclusive, conhecem a Casa de Cultura Paulo Salzano Vieira da Cunha como a biblioteca pública, não é? E hoje ela é, além da casa que abriga a biblioteca pública, ela abriga mais uma instituição de cultura, que é o Ateliê Livre Municipal, abriga a própria Secretaria Municipal de Cultura, outras entidades e coordenadorias. Mas ela, até hoje, ela é chamada a biblioteca pública, para ver a força, a relevância e a importância dela dentro da comunidade do nosso município, e por isso mesmo a importância do Dr. João Minsen, seu patrono, do prefeito Ciro da Cunha Carlos, que teve esse olhar tão importante, não é, oficializando a sua criação, e desses 2 homens, o Dr. Erwin, que eu não vou tentar repetir o seu sobrenome, e do Dr. Liberato Salzano Vieira da Cunha, que foram fundamentais em atender às reivindicações da comunidade. Aliás, diga-se, uma comunidade muito interessante, que clamava pelo alimento do livro e da literatura naquela década. A gente fica muito feliz que tenha sido assim, mas também continuamos felizes porque a nossa população ainda se alimenta de livro, dos livros. Prova disso foi a nossa Feira do Livro, em que Tomás, agora retomando aquilo que tu falaste também, nós tivemos 26 lançamentos de livros físicos de autores cachoeirenses. Então, nós temos muitas pessoas lançando livros físicos ainda, e inclusive autores cachoeirenses. Nós temos também, prova disso, a nossa Academia Cachoeirense de Letras, com muitos escritores de Cachoeira do Sul. Nós temos muitos escritores cachoeirenses com repercussão a nível estadual, a nível nacional e também além fronteiras do ele
emancipou, ele se aprimorou, se modernizou, se atualizou para as novas tecnologias, mas ele ainda segue firme e forte na forma física. Mas se nós formos olhar desde quando a escrita, a linguagem começou, ela já foi em pedra, argila, folha, couro, madeira, enfim. E o importante é a leitura, o importante é o hábito de ler. Isso é o essencial.